Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos estudar mais um tema da disciplina História do Direito. Neste módulo sobre direito primitivo, vamos analisar o legado deixado pelas primeiras sociedades humanas para o direito moderno. Veremos como os costumes se tornaram importantes fontes do direito, como os métodos de mediação e conciliação possuem raízes muito antigas e de que maneira diversas instituições jurídicas atuais foram influenciadas pelas experiências das sociedades primitivas. Quando estudamos o direito primitivo, é comum imaginar que se trata de um período distante e sem qualquer relação com a realidade contemporânea. No entanto, essa visão está equivocada. Muitas das instituições jurídicas existentes atualmente possuem suas origens nas primeiras formas de organização social desenvolvidas pela humanidade. Embora os sistemas jurídicos modernos sejam muito mais complexos, eles ainda conservam elementos herdados das antigas sociedades primitivas. O direito primitivo representa a primeira etapa da evolução jurídica da humanidade. Mesmo sem leis escritas, tribunais ou estados organizados, os povos antigos desenvolveram regras capazes de disciplinar a convivência social e solucionar conflitos. Essas experiências serviram de base para o surgimento dos sistemas jurídicos posteriores. Um dos principais legados deixados pelo direito primitivo é a importância dos costumes como fonte do direito. Nas primeiras comunidades humanas, as normas eram transmitidas oralmente e baseavam-se nas tradições e nos comportamentos repetidos ao longo do tempo. Os costumes eram aceitos por todos os membros da comunidade e possuíam força obrigatória. Com o desenvolvimento das primeiras civilizações e o surgimento das leis escritas, os costumes continuaram desempenhando papel relevante. Mesmo atualmente, eles permanecem sendo reconhecidos como uma importante fonte do direito em diversos países. No direito moderno, o costume pode ser utilizado para complementar a legislação, interpretar determinadas normas e suprir lacunas existentes no ordenamento jurídico. Quando a lei não oferece uma solução expressa para determinado caso, os costumes podem ser empregados como forma de orientar a aplicação do direito. No Brasil, por exemplo, os costumes são considerados fontes secundárias do direito e podem ser utilizados em diversas situações, especialmente quando não houver disposição legal específica. Isso demonstra que uma prática desenvolvida nas sociedades primitivas continua exercendo influência sobre os sistemas jurídicos contemporâneos. Outro importante legado do direito primitivo está relacionado às formas alternativas de resolução dos conflitos. Nas primeiras comunidades humanas, os litígios eram frequentemente solucionados por meio da intervenção dos anciãos, dos chefes tribais e dos líderes religiosos. O objetivo principal não era apenas punir o infrator, mas restaurar a paz e preservar a harmonia da comunidade. Esses mecanismos de solução pacífica dos conflitos deram origem a práticas que atualmente conhecemos como mediação e conciliação. Embora os métodos modernos sejam mais organizados e regulamentados, sua essência já estava presente nas sociedades primitivas. A mediação consiste na atuação de uma terceira pessoa imparcial, que auxilia as partes envolvidas em um conflito a encontrarem uma solução consensual. Já a conciliação busca aproximar os interessados para que eles próprios construam um acordo capaz de atender aos interesses de todos. Essas formas de solução dos conflitos são amplamente utilizadas atualmente e possuem grande importância para o funcionamento do sistema de justiça. Inclusive, no Brasil, a mediação e a conciliação são incentivadas pelo Código de Processo Civil e pela legislação específica, justamente porque permitem solucionar controvérsias de maneira mais rápida e menos desgastante. Ao observarmos essas práticas, percebemos que a busca pela pacificação social acompanha a humanidade desde seus primeiros agrupamentos. As sociedades primitivas já compreendiam que a manutenção da paz era fundamental para garantir a sobrevivência e a estabilidade da comunidade. Além dos costumes e dos métodos de solução dos conflitos, diversas instituições jurídicas modernas possuem influência direta das experiências desenvolvidas pelos povos antigos. Um exemplo é a responsabilidade civil. Nas sociedades primitivas, já existia a preocupação com a reparação dos danos causados por uma pessoa a outra. Embora inicialmente predominasse a vingança privada, aos poucos surgiram formas de compensação material, substituindo a violência pela reparação. Atualmente,
O direito civil continua adotando esse princípio. Quando alguém causa prejuízo a outra pessoa, surge a obrigação de reparar o dano por meio da indenização. Assim, uma ideia desenvolvida há milhares de anos continua presente nos sistemas jurídicos modernos. Outro exemplo importante é a própria noção de propriedade. Nas sociedades primitivas, inicialmente predominava a propriedade coletiva, mas o desenvolvimento da agricultura e da vida sedentária contribuiu para o surgimento da propriedade privada. Com o passar do tempo, essa instituição foi sendo aperfeiçoada até alcançar a configuração existente atualmente. A família também representa uma instituição que sofreu diversas transformações ao longo da história, mas que possui suas origens nas primeiras formas de organização social das comunidades primitivas. As relações familiares sempre desempenharam papel fundamental na vida em sociedade e continuam sendo objeto de proteção pelo direito contemporâneo. Podemos mencionar ainda a ideia de autoridade e de organização social. Os chefes tribais, os anciãos e os líderes religiosos exerciam funções semelhantes às desempenhadas atualmente por diversas autoridades estatais. Embora existam profundas diferenças entre esses sistemas, é possível perceber que a necessidade de organização e de solução dos conflitos acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Até mesmo princípios fundamentais do direito moderno, como a proporcionalidade das penas, possuem raízes históricas nas experiências das sociedades antigas. A Lei de Talião, por exemplo, representou uma tentativa de limitar os excessos da vingança privada e introduziu a ideia de que a punição deveria ser proporcional à gravidade da ofensa. Atualmente, esse princípio continua sendo essencial para o direito penal. O próprio Estado moderno é resultado de um longo processo de evolução iniciado nas primeiras formas de organização coletiva. A passagem da vingança privada para a vingança pública e a centralização da aplicação da justiça nas mãos das autoridades foram etapas importantes para a construção dos sistemas jurídicos contemporâneos. Por isso, estudar o direito primitivo não significa apenas conhecer um passado distante. Significa compreender as origens de instituições que continuam presentes em nossa realidade e perceber que o direito é resultado de uma longa construção histórica. Portanto, podemos concluir que o direito primitivo deixou importantes contribuições para o direito moderno. Os costumes continuam sendo reconhecidos como fonte do direito. A mediação e a conciliação preservam a tradição da solução pacífica dos conflitos e diversas instituições jurídicas atuais, como a responsabilidade civil, a propriedade, a família e os princípios relacionados à justiça e à proporcionalidade, possuem suas raízes nas primeiras formas de organização desenvolvidas pela humanidade. Compreender esse legado é fundamental para perceber que o direito não surgiu de forma repentina, mas é fruto de uma longa evolução histórica que começou nas sociedades primitivas e continua se desenvolvendo até os dias atuais. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre história do direito e avançaremos para um novo período da evolução jurídica da humanidade. Até a próxima!